Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta, Capítulo 4. Antes do duelo mortal, Albedo estalou a língua diante da reação lenta das duas. Quando estava prestes a atacar por conta própria, Ainz com um ar de infelicidade disse: "É o bastante. Volte à sua verdadeira forma, Pandora's Hector." O corpo de Tábulas Maradina se distorceu. No tempo de um batimento cardíaco, outro ser heteromórfico apareceu onde estava o Tábulas Maradina impostor, embora fosse algo completamente diferente de antes. Seu rosto era liso, sem nariz ou outras características faciais. Não havia olhos, dentes ou língua. Apenas 3 buracos negros que pareciam ter sido desenhados por uma criança com uma canetinha preta. A cabeça rosada, parecida com um ovo, era lisa e brilhante, sem um único fio de cabelo visível na superfície. Esse estranho personagem, assim como Narberal, pertencia à raça Doppelganger. Era Pandora's Hector, um NPC de nível 100 projetado por Ainz e colocado no comando da tesouraria. Seus talentos eram variados, e ele podia copiar 45 formas diferentes juntamente com as habilidades, embora com apenas 80% do poder original. Seu cap tinha um ornamento da Ainz ou Algon, enquanto o uniforme que usava era muito parecido com os uniformes usados pela guarda de elite neonazista durante as guerras da Euroarcologia de 2118. Depois de bater continência, ele levantou a mão direita para o cap em uma saudação grosseiramente exagerada. "Eu lhe agradeço, meu criador Momonga-sama. Você parece muito animado." "Certamente. Eu explodo com animosidade todos os dias. Falando nisso, posso saber o propósito para o qual o senhor veio?" E pensar que teria em sua diligência essas belas donzelas, a supervisora guardiã e as empregadas de batalha das Pleiades. Yuri e Albedo retornaram suas posições atrás de Ainz, depois que o guardião de área se revelou, embora as três tivessem diferentes olhares em seus rostos. Yuri, que se orgulhava de sua posição como uma das Pleiades, ajeitou os óculos e pareceu descontente por ser chamada de bela donzela. Parecia que queria dizer alguma coisa, embora no final ela não o fizesse. Albedo, que estava ao lado de Ainz, parecia com ciúmes do fato de que Pandora's Hector havia sido criado por Ainz e franziu os lábios de modo que Ainz não podia ver. Shizu, por outro lado, não esboçou nenhuma mudança em sua expressão e simplesmente devolveu sua arma ao seu lugar. "Vamos entrar nos cofres mais internos para recuperar alguns itens World Class." "Tem certeza, meu senhor? Então chegou a hora de liberar vosso poder." Pandora's Hector exibiu um olhar exagerado de choque. Este ato fez Ainz franzir as sobrancelhas inexistentes. Suas roupas eram uma coisa à parte, mas o que o levava a reagir exageradamente a tudo? Ainz sabia a resposta para isso. Ainz criou Pandora's Hector. Em outras palavras, todos os seus movimentos e gestos existiam porque Ainz achava elegante. Assim, ele alegremente dedicou seu tempo no design desse personagem. Isso é realmente. No passado, ele achava que os uniformes militares eram muito legais, e ele acreditava que os atores deveriam ser dramáticos. Mas assistir alguém tão inteligente como ele fazer tais movimentos exagerados era, nossa, que retardado. Aquelas palavras silenciosas escaparam do coração de Ainz. Foram tão suaves que ninguém ouviu. Ele era seu passado sombrio, um passado sombrio que estava vivo e respirava. Se alguém mais na guilda estivesse presente para testemunhar a transformação desse NPC em um ser vivo, provavelmente estaria rolando pelo chão de tanto rir. Bem, foi assim que Ainz se sentia. Ele não associou a reação a ninguém em particular, apenas sentia que qualquer um faria o mesmo. "Melhor esquecer isso. Eu preciso me recompor. Meu novo corpo não se abala por tais golpes psicológicos. Não posso perder tempo remoendo isso." Ainz calmamente disse para si mesmo enquanto se acalmava. É isso. Eu pretendo retirar a Varice and Generosity, Ligiei a Chalice, Billion Blades e Depiction of Nature and Society. E os outros dois? Deixe-os. Eles são itens de uso único. O fato de serem tão poderosos significa que é preciso pensar no momento certo para usá-los. Além disso, há também a questão de como recuperar os itens após a reutilização. O senhor está coberto de razão. Esses são tesouros lendários de poder implacável, dignos de serem chamados de trunfos, tornam o impossível possível. Podem até mudar o mundo. Pandora's Hector, eu gostaria de testar seus conhecimentos. Há 200 itens World Class, mas com quantos está familiarizado? Perdoe-me, Momonga-sama, mas eu só conheço 11 deles. Ainz assentiu em reconhecimento. Aqueles eram os itens World Class que Ainz ou Algon possuía. Ele não sabia que havia mais um, Atlas, que havia sido roubado deles. Em outras palavras, ele havia aprendido que o conhecimento dos NPCs era afetado por suas configurações, mas eles poderiam ignorar quaisquer contradições em suas narrativas. Ainz tinha observado os NPCs por vários dias. Ele havia aprendido que os NPCs pareciam agir como seus antigos companheiros de guilda, nas partes de suas personalidades que não eram cobertas pelos detalhes da narrativa, bem como nas relações interpessoais com outros NPCs. Por exemplo, a relação entre Shautiar e Aura, ou entre Demiurge e Sebas. Ainz sorriu embora sua expressão não mudasse. "Então, basicamente são os filhos de meus velhos amigos." Parecia que seus amigos do passado estavam ao seu lado mais uma vez. Alegrava o coração de Ainz, mas ao mesmo tempo ele se sentia terrivelmente sozinho. Ainz balançou a cabeça para dispersar sua desolação. Era o que esperava. "Pandora's Hector, parece que fiz uma pergunta inútil." "Certamente não. Eu devo oferecer minhas mais sinceras desculpas por minha falta de conhecimento." Com isso, ele se curvou. Cada movimento que ele fazia era exagerado a ponto de ser ridículo. "Está tudo bem. Eu irei para o mausoléu em breve."
breve. Aconteceu alguma coisa aqui. Claro que não. Tudo dentro deste domínio é de propriedade exclusiva sua e de todos os seres supremos Momonga-sama. Como poderia acontecer alguma coisa? Com um floreio teatral, ele gesticulou ao redor dele. Embora me pese o coração, eu confesso que esperava uma ordem do Senhor para que eu fizesse uso de minhas habilidades Momonga-sama. Ainz fez uma pausa e começou a avaliar essa criatura heteromórfica. Ele tinha razão. De certo modo, Ainz pretendia mesmo fazer uso dele. Pandora Zector possuía inteligência e astúcia que o classificara entre os pináculos de Nazarick, mesmo que usualmente usasse essa inteligência para propósitos estranhos. Era muito difícil deixar de lado essa sabedoria em tempos de grande necessidade. Além disso, Pandora Zector possuía habilidades muito flexíveis, a ponto de poder substituir todos os outros guardiões. No entanto, Ainz não o havia feito para tarefas de combate ou administrativas, mas para preservar as formas da Ainz ou Algon e as memórias de seus companheiros. Você é meu as final, eu não pretendo usá-lo em coisas fúteis. Eu sou verdadeiramente grato por isso. Com trejeitos que sugeria que ele estava hesitante em falar. Provavelmente, Pandora Zector mais uma vez fez uma profunda reverência e completou, como desejar. Meu senhor, e continuarei a administrar a tesouraria como de costume. Me faça sentir orgulho. Além disso, a partir de agora, me chame de Ainz ou Algon. Oi, eu ouço e obedeço, meu criador, Ainz-sama. Depois que Pandora Zector o saudou, Ainz se virou, como se para mostrar que a conversa terminara. Só então, uma voz veio de trás dele. No entanto, Ainz-sama, peço perdão pela petulância, porém afirmo que, uma vez que surgiu uma situação que requer o uso de itens World Class, talvez seja melhor o senhor permitir que eu deixe a tesouraria e me mova por outros andares. Ele tinha razão. Pandora Zector era uma preciosidade, mas seria tolice perder mais preciosidades importantes por preferir mostrar do que usar. Agora era hora de fazer bom uso dele, dado que esta era uma situação de emergência, e ele também deveria mover o ouro da tesouraria para o salão do trono. Depois de tomar sua decisão, Ainz se virou, bem a tempo de ver Pandora Zector colocando uma mão em seu peito, como se para honrá-lo. Ainz também ouviu um silencioso "uá" de Shizu como uma forma de inexpressividade. Aquele som esculpiu uma ferida dolorosa na alma de Ainz, embora sua supressão emocional imediatamente o acalmasse. Pandora Zector foi realmente dramático demais, e fez seu criador, Ainz, pensar que cada movimento que ele fazia era projetado para ter uma aura de "eu sou descolado". Talvez tais ações se encaixassem se ele realmente fosse um cara descolado, mas era basicamente uma cabeça de ovo ambulante. Isso deixou Ainz terrivelmente inseguro. Até mesmo testemunhar isso o fez se sentir desconfortável. Em silêncio, Ainz observou Pandora Zector por um tempo, e então pegou um anel de sua dimensão de bolso e jogou para ele. O anel traçou um arco no ar, aterrissando ordenadamente na mão de Pandora Zector. Este é o anel de Ainz ou Algon, e possui a capacidade de Ainz levantou a mão, como se dissesse para Pandora Zector não continuar. Embora ele parecesse bastante desapontado, Ainz decidiu não dar-lhe atenção. Use apenas se necessário. Albedo, informe os vassalos de Nazarick sobre ele. E Pandora Zector, você só deve viajar entre o salão do trono e a tesouraria no momento, como desejar. Os dois responderam ao mesmo tempo, mas Pandora Zector bateu os calcanhares com grande força, sacudindo o braço que estava esticado até a ponta dos dedos e saudou com grande pompa e peculiaridade, dizendo de forma grosseira. Ele estava atuando de forma exagerada. Ainz olhou para aquele gênio e gentilmente balançou a cabeça. Ele não é um mau sujeito, é até bem capaz, é só que minha nossa. Por que eu projetei ele com essa personalidade? Antes eu até achava que isso era legal e tal. Quero dizer, na verdade, eu ainda acho o uniforme legal. Se Ainz pudesse ter corado, seu rosto estaria em vermelho vivo. Ei, Pandora Zector. Ainz agarrou Pandora Zector pelos ombros e puxou-o para o lado como se dissesse, vem comigo. Naturalmente ele disse para Albedo e as empregadas para ficarem onde estavam. Me responda uma coisinha. Eu sou seu criador e aquele a quem é completamente fiel, correto? Indubitavelmente, Ainz-sama. O Senhor me criou. Mesmo que ordene que eu lute contra outros seres supremos, eu devo atacar, sem hesitar. Ótimo. Então isso será uma ordem desse ser, bem, deste homem, seu mestre, ou um favor que fará, tanto faz. Só pare de fazer saudações, entendeu? Pandora Zector fixou seus olhos vazios com os de Ainz. Sua confusão com as palavras de Ainz ficaram evidentes. Bem, como eu devo dizer, essa sua saudação é bem estranha. Então, por favor, não saúda novamente. Quanto ao seu uniforme, isso faz parecer muito destemido. Então vamos deixar assim. Mas por favor, sem mais saudações assim. Venha S. Menes Gotes Villiis. Isso é alemão. Não fale assim também. Quero dizer, pode falar se quiser, mas não na minha frente. Estou implorando. Sim, essa foi a primeira vez que Pandora Zector ficou visivelmente chocado, e sua resposta pareceu um pouco estranha. Depois de perceber que seus rostos estavam perto o suficiente para um beijo, Ainz recuou e perguntou fracamente. Eu só te peço isso, entendeu? Não acho que minha supressão emocional pode aguentar muito mais disso. É pior do que montar um hamster gigante. Mal consigo acreditar em mim mesmo. Enfim, embora eu gostaria de discutir o assunto com mais detalhes. A situação é bastante urgente, vamos deixar as coisas assim por enquanto. Então, há algo que precisa ser feito antes de entrar no mausoléu. Albedo, entregue o anel de Ainz ou Algon que eu lhe dei ao Pandora Zector. Ainz explicou a razão disso para confuso Albedo. Há uma armadilha derradeira colocada aqui. Os avataras estão programados para atacar qualquer um com este anel, mesmo que seja você ou eu. Entendo. Intrusos usariam o anel para chegar aqui. Assim, eles acionariam a armadilha final. Acha diabólico demais. Claro que não. Albedo retirou relutantemente o anel de seu dedo anular esquerdo, embrulhando-o em um lenço de seda antes de entregá-lo para Pandora Zector. Ao ver isso, Ainz também retirou o anel e o colocou em uma caixa que havia criado do nada. Ainz exclamou. Ele parecia ter pensado em algo. Ele colocou o anel com a caixa que continha todos os outros anéis que ele ainda não tinha decidido a quem presentear. Isso porque ele ainda seria considerado detentor do anel, mesmo se estivesse em sua dimensão de bolso, o que resultaria
em avataras atacando-se entrasse no mausoléu. Albedo-sama, a senhorita poderia soltá-lo, por favor. Ao ouvir aquela voz vagamente irritada, Ain se virou para ver Albedo e Pandora Zector brincando de cabo de guerra com um lenço de seda. Meu precioso. Mas o Ain-sama deixou claro, não? Se a senhorita usar o anel, será atacada. Só vai tirá-lo por pouco tempo. Você não entende. Este é o anel que o Ain-sama me deu. Como eu poderia? Albedo, não temos tempo. Se você não está disposta a deixar isso com ele, então eu irei na. Sinto muito, estou pronta agora. Albedo de repente soltou, fazendo Pandora Zector perder o equilíbrio e tropeçar para trás com um grito. Está? Então venha. Pandora Zector, você vai guiar a Yuri e Shizu para mover alguns dos tesouros para o Salão do Trono. Sei que pode ser algo corrido, mas seja atencioso com Albedo e não use o anel dela. Em vez disso, use o que eu lhe dei. Muito obrigada, Ain-sama. Eu não posso suportar o pensamento de outras pessoas usando o anel que o senhor me presenteou com tanta gentileza. Tenho a mais profunda ciência de que estamos em estado de emergência e não é que eu esteja de má vontade, só queria que soubesse o quanto eu valorizo esse anel. Ain-sama, embora eu tenha certeza que o senhor já sabe disso, mesmo sem a necessidade entendido. Então, quem deve ficar aqui e receber o Ain-sama quando ele voltar? Um olhar que mal encaixava uma beleza elegante cruzou o rosto de Albedo quando Pandora Zector interrompeu sua autopromoção. Ain decidiu desviar o olhar de Albedo naquele estado para não estragar a imagem da linda donzela em sua mente. Ainda teremos algum tempo. Vou notificá-lo por message e você virá ao nosso encontro. Afinal, não podemos deixar este lugar sem um anel. Sim, senhor. Ain e Albedo entraram no mausoléu, sob os olhos de Pandora Zector e das duas empregadas. Este lugar mal iluminado era mortalmente silencioso e parecia um lugar adequado para os espíritos dos mortos descansarem. Ain se sentiu um pouco culpado por quebrar o silêncio sepulcral, mas mesmo assim, ele abriu a boca e perguntou à pessoa que viajava ao seu lado. Ah, sim, Albedo, o que você sabe sobre itens World Class? Pelo que posso dizer, são os tesouros mais valiosos que os seres supremos coletaram. Eles são profundamente queridos e um deles está em minha posse. Mas isso é tudo. Entendo. Então, em algum outro dia, vou escrever o que eu sei sobre os itens World Class em um papel. Será mais seguro que mais pessoas conheçam essa informação. Mas antes disso, vou deixá-la a par dos perigos desses itens. Ain começou a falar sobre eles enquanto caminhava. Itens World Class. Esses itens estavam intimamente ligados ao mundo do jogo Yggdrasil. A árvore do mundo Yggdrasil tinha inúmeras folhas, mas então apareceu um gigantesco monstro que devorou essas folhas, fazendo-as cair uma após a outra, até restarem apenas 9. Essas 9 folhas foram as encarnações anteriores dos 9 mundos: Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midar, Jotunheim, Niflheim, Eleim e Muspelheim. No entanto, aquele monstro que devorou as folhas continuou seu avanço nessas 9 folhas restantes. Este foi o pano de fundo sobre o qual os jogadores se aventuraram em mundos desconhecidos para proteger seu próprio mundo. O que esses itens World Class representavam? Eles eram equivalentes àquelas outras folhas. Em outras palavras, um único item World Class representava um mundo inteiro. Assim, o princípio básico de design dos itens World Class era que eles possuíam enorme poder, e de fato, muitos itens World Class eram extremamente poderosos. Muitos jogadores tinham até expressado a opinião de que esses itens estavam desequilibrados demais, mas os desenvolvedores simplesmente responderam: as possibilidades do mundo não são tão pequenas, e não mostraram intenção de mudar esses quebradores de equilíbrio. Os desenvolvedores pareciam ter um fraco pela palavra mundo, e assim qualquer profissão ou monstro com mundo, ou seja, World, em seu nome era geralmente muito mais forte que o normal. Para os desenvolvedores, o incrivelmente poderoso último chefe do enredo da campanha principal, conhecido como World Aether, daria real significado à frase inimigo World Class. Além disso, apenas os vencedores de um torneio realizado em cada um dos mundos poderia ganhar a profissão e o título de campeão mundial. Assim que Ain chegou nessa parte, os dois chegaram a 2 fileiras ordenadamente ladeadas de nichos, cada uma preenchida com uma estátua trajando equipamento de batalha. Este lugar se assemelhava ao Lemegeton, até seus arranjos mágicos e o clima no ar. No entanto, os demônios de Lemegeton não estavam armados, mas todas as estátuas aqui ostentavam equipamentos incrivelmente poderosos, e sua potência rivalizava com o equipamento de batalha principal de Ain. Ain-sama, as estátuas foram feitas à imagem dos seres supremos. Então você notou. É isso mesmo, os avataras são estátuas feitas à imagem dos meus antigos camaradas. Ainda assim, como pôde perceber, eles são muito fortes, porém parecem feios, não acha? Eu não acho que consegui capturar nem 10% do quão incríveis eles eram. Como alguém que foi criada pelos seres supremos, não haveria como não perceber. Mesmo, sim, mas Ain-sama, o nome deste lugar e dessas estátuas. Será que os outros seres supremos já morreram? Isso não é exatamente correto. Não, talvez essa seja a resposta certa. Ain parou no meio do caminho e olhou em silêncio as estátuas enquanto esse pensamento passava por sua cabeça. Albedo não tinha ideia do que fazer com o silêncio de Ain, e um olhar de inquietação se espalhou por seu rosto. Nenhum homem poderia ficar indiferente a um olhar triste em uma beleza classe mundial como ela. Além disso, ela era a obra amorosa de um de seus companheiros passados. Embora Ain fosse um Jade, seu coração ainda se enchia de culpa e ansiedade. No entanto, Ain nunca teve uma namorada, ou mesmo amigos na vida real, então ele não tinha ideia do que poderia dizer para consolá-la ou como demonstrar simpatia. Em pânico, Ain olhou desesperadamente ao redor, tentando pensar em algo para dizer. Só então, Ain notou algo, e ele falou reflexivamente: Você vê, esses 4 espaços vazios. Depois de se certificar de que os olhos de Albedo estavam voltados naquela direção, Ain explicou por que não havia estátuas ali. Eu colocarei meu próprio avatar em um desses nichos. Uma mentira. O fato era que Ain foi quem construiu e colocou os avatares. Por causa disso, se Ain deixasse o jogo, não haveria ninguém para colocar a avatar de Ain lá para ele, dado que mais ninguém permanecerá na guilda. Seus membros da guilda disseram: você pode ficar com isso, e então deixaram o jogo depois de transferir
seus equipamentos e itens de cache para ele. Ainz então usava itens de cache para fazer esses golems, assim equipando os itens de seus antigos companheiros neles. Ele os fez como memorial para seus amigos que haviam deixado o jogo. Era também por isso que os avataras pareciam tão feios. Ao fazer Pandora's Hector, Ainz o construiu com os assets de aparência de todos os seus companheiros. No entanto, mesmo observando suas transformações como base, Ainz não possuía a destreza ou habilidades necessárias para criar um personagem que pudesse se parecer com os membros da guilda em detalhes. Assim, ele comprou dados visuais e instalou-os no corpo de cada golem. Os resultados foram esses monstros dignos de pesadelos, cujos membros eram longos demais ou curtos demais, ou cujas cabeças estavam excessivamente grandes. No entanto, esse hediondo e incompatível ambiente criou uma atmosfera sinistra e induzia intenso desconforto nas pessoas. Portanto, do ponto de vista de fazer um conjunto de guardiões derradeiros, Ainz considerou que eles se saíram surpreendentemente bem. Como devo dizer, eles se parecem com bonecos que eu fazia quando era criança. Dá um pouco de vergonha. Além do embaraço, no entanto, havia outra emoção que Ainz sentia: solidão. Quando seus companheiros deixaram o jogo um após o outro, Ainz fez os avataras para armazenar seus equipamentos. Aqueles amigos que não tinham saído do jogo perguntaram-lhe o porquê havia feito os avataras, e foi assim que ele respondeu: podemos precisar de uma última linha defensiva de guardiões. No entanto, como o número de membros diminuiu constantemente, a motivação por trás da criação dos avataras foi simplesmente porque ele estava sozinho. Afinal, cada vez mais o número de amigos com os quais poderia jogar diminuía. Ele fizera os avataras para simbolizar as lutas que ele e seus amigos haviam compartilhado na grande tumba de Nazarick e compensar a falta que eles faziam. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!